Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! O tópico desta consideração é a fé em contacto com a vida. Estamos a considerar o tema geral, os princípios da fé. O que são os princípios da fé e como é que nós podemos considerar os princípios em termos práticos quanto à vida? De forma simplificada, princípios da fé são as leis espirituais que constituem o fundamento e a orientação para a fé. Quando se fala de ter fé em Deus, tal enunciado pressupõe que a mesma fé tem um fundamento sobre o qual se expressa. A fé sem fundamento pode ser algo muito subjetivo, ou seja, não tem nem raiz, nem visão que seja fulcral. Neste ponto, o princípio é que a fé necessita da sua plataforma e do seu alvo. A fé bíblica necessita do ambiente no qual possa ser ativa. Este ambiente é o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus é rei. E como rei, Deus dá as instruções e a orientação para a vida. As leis que vigoram no reino de Deus são as leis de Deus. O espírito de vida que se move no reino de Deus é o Espírito de Deus. Por isso, considerando a fé no contexto do reino de Deus, é contemplar aquilo que informa e sustenta a fé. Certa ocasião, Jesus foi questionado acerca da vinda do reino de Deus. Vejamos o que nos diz Lucas 17, versículos 20 a 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus explicou que o reino de Deus não viria com aparência exterior. A vinda do reino de Deus não seria vista de uma forma física. Porém, o reino de Deus está em vós, ou entre vós, como disse Jesus. A preposição entre, no grego, é a palavra entnos, e dá o sentido de algo que está dentro. Visto o reino de Deus está dentro, a forma de agir no reino de Deus parte do interior da pessoa que crê. Em termos de comunidade, a fé é algo que está entre a comunidade. Isto é, a comunidade vive os princípios do reino de Deus e, por isso, a fé que a comunidade expressa tem a sua dinâmica assente no reino de Deus. Em outras palavras, a comunidade tem a mente do reino de Deus. Estamos a falar em termos da comunidade de fé. O mesmo sucede com cada discípulo. O reino de Deus está em cada discípulo de Jesus, por isso a sua vida é orientada e sustentada pelas leis do reino de Deus. A sua fé tem razão de ser no ambiente do reino de Deus. E falando em termos do reino de Deus, onde Deus dá as suas leis, compreendemos que nós vivemos no reino de Deus em submissão a Deus e acreditando na palavra de Deus. Porque senão o reino de Deus é apenas uma metáfora e não necessariamente uma realidade. Jesus ensinou sobre o ambiente da fé e sobre o reino de Deus. É interessante que quando Jesus anunciava o Evangelho do Reino, ele ensinava sobre a sua dinâmica, ou seja, como é que opera o reino de Deus, o que são os princípios da ação no contexto do reino de Deus. Foi neste contexto que Jesus ensinou o que é a vida do discípulo no reino de Deus. Na comparação que Jesus fez ao reino de Deus, conforme nós lemos em Lucas 13, vimos o princípio ilustrado sobre a dinâmica do reino. Em Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21, Jesus compara o reino de Deus a algo que alguém toma e emprega. Vejamos o que nos diz Lucas 13, versículos 18 a 21. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu e fez-se uma grande árvore
e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Nos versículos 18 e 20, vimos que Jesus perguntou a que compararia o reino de Deus. A razão desta comparação é para efeitos de ilustrar o que é o reino de Deus. A pergunta implica pensar sobre o assunto, ou seja, como será o reino de Deus? O versículo 19 diz que é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. A semente germinou e fez-se uma grande árvore. No versículo 21, o Senhor disse que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, o inseriu na farinha, fazendo tudo levedar. A comparação feita por Jesus teve como alvo explicar a dinâmica do reino de Deus. Reparemos que em ambas as comparações as pessoas tiveram que pegar na semente ou no fermento que já tinham e propositadamente introduzir esses elementos no seu respectivo ambiente, tendo em vista um certo resultado. Nestas duas comparações vimos o princípio da plataforma e da visão. A plataforma é onde a pessoa está. A plataforma é sinónimo da formação doutrinária que a pessoa já tem. A plataforma é também o seu plano de partida. A visão é o que a pessoa prevê alcançar. Em ambos os casos, semear a semente e inserir o fermento de farinha, as pessoas tinham algo para ser usado. Este algo era a plataforma. As pessoas tinham também uma visão. Um tinha a visão de ter uma árvore grande na sua horta, a outra pessoa tinha a visão de ter um pão ou um bolo. Jesus ilustrou assim a que o reino de Deus é semelhante. O princípio é que as verdades do reino são para ser aplicadas na vida, no que estivermos a fazer e no que queremos alcançar. É preciso semear semente no campo, é preciso introduzir o fermento na farinha. Assim é também com o que recebemos do reino. Vivemos segundo os princípios do reino e utilizamos o que nos tem sido dado no reino de Deus. O texto bíblico encoraja-nos a participar no reino e a ter um sentido de que os valores do reino operam sobre nós e em nós. Estas ilustrações de Jesus ensinam-nos como a fé tem a sua atividade. O fundamento desta fé deve ser visto na dimensão dos princípios e dinâmica do reino de Deus. Notemos que no texto de Lucas capítulo 13, que Jesus comentou sobre o reino no sentido de atividades. Isto é, o princípio do reino é utilizar o que temos no contexto do reino, estando conscientes de que, ao operarmos segundo estes princípios, há uma certa dinâmica que é empregue. Visto ser o reino de Deus, os princípios que se manifestam não são de formação humana, mas sim o que Deus estabeleceu no seu reino. Assim é também com a fé. A fé sobre a qual a Bíblia nos ensina é uma realidade que tem o seu fundamento no reino de Deus. Fé é a crença alicerçada no ensino bíblico. Fé é a ação realizada segundo os princípios da doutrina bíblica. A orientação que recebemos pela palavra de Deus, isso aplicamos à nossa vida. A nossa crença, o nosso raciocínio e a nossa conduta passam a ser o resultado do ensino bíblico. Isto é usar as verdades bíblicas na nossa vida. Portanto, a forma de viver a fé está ligada à instrução que recebemos no reino de Deus. Ou seja, está ligado ao que Jesus ensinou e não ao sentimento humano. Ter sentimentos positivos é muito bom, porém a fé bíblica é uma forma de entendimento de vida instruída pela palavra de Deus, a palavra que Deus nos deu nas Sagradas Escrituras.
Certa ocasião, os apóstolos pediram a Jesus que lhes fosse acrescentada a fé. Podemos ler sobre este episódio em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Talvez queira anotar. Lucas 17, versículos 5 e 6. Nós vemos nessa passagem que, perante o padrão que Jesus lhes tinha acabado de expor, que os discípulos devem se ter sentido muito incapacitados. Por isso eles pediram ao Senhor que lhes fosse acrescentada a fé. A resposta de Jesus foi surpreendente. Eles apenas necessitavam de fé como um grão de mostarda. Os discípulos não necessitavam de uma grande quantidade de fé. Isto diz-nos que temos que considerar a natureza da fé e não o seu tamanho. Também nos diz que temos que considerar o princípio e a instrução que está ligada à fé e não à dimensão da fé. Um outro aspecto interessante sobre o contexto desta passagem é que também não está em questão o desafio que estiver perante o discípulo. Isto é, não é o tipo de desafio que determina se temos fé, nem o que fazemos com a fé. Os discípulos viram o problema, mas Jesus falou sobre o que realmente é necessário para enfrentar o dilema. Jesus disse que é necessário fé como um grão de mostarda. Entender a fé em termos do princípio da semente é considerar a natureza da fé. A semente tem em si o que necessita para se reproduzir ou para produzir a planta. A semente tem em si o potencial. A semente que germina consegue irromper pela pressão do sol que está sobre si. Agir segundo os princípios da fé, ainda que o gesto pareça ser difícil, é o que nos leva a entrar na qualidade de vida que está disponível a todo o que entra no reino de Deus. Esta expressão de Jesus, ter fé como um grão de mostarda, Lucas 17,6, diz-nos que o poder que está ligado à fé é muito maior do que aquilo que pareça ser a impossibilidade. Agir pela fé é necessariamente agir segundo os princípios do reino de Deus e não agir segundo a natureza do problema. Este aspecto é importante. A fé é inspirada pelos princípios que Deus nos dá no seu reino e não pelas circunstâncias. Não é o que vimos ou o que sentimos que determina a qualidade da nossa fé, mas é, de facto, estarmos no reino de Deus, absorver a sua palavra e alimentar-nos da sua palavra, ouvir o que Deus diz a nós. E este aspecto de entrar no reino de Deus é importante, é vital. E nós vimos isto ilustrado no seguinte ensino de Jesus, onde o Senhor contou sobre um pai que tinha 2 filhos, a quem pediu para irem trabalhar no seu reino. Lemos sobre este acontecimento que Jesus narrou em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31. Mateus 21, versículos 28 a 31. Este pai tinha pedido aos seus 2 filhos que fossem trabalhar na sua vinha. Dos 2 filhos, só um é que foi. E nesta ilustração de Jesus, e no versículo 31, vimos que é comentada a entrada no reino de Deus. E este aspecto é interessante. Os filhos irem trabalhar na vinha, e depois mais adiante, Jesus comenta a entrada no reino de Deus. Então, observando o princípio da entrada no reino de Deus, como é referido no versículo 31, tomando nota do seu contexto, compreendemos que trabalhar na vinha é sinónimo de entrar e realizar os alvos do reino de Deus. Não é o suficiente dizer que vai. É necessário dar o passo e entrar no reino. É pela entrada no reino que a vontade de Deus é feita. Este é o princípio. Observemos que dizer que é filho ou filha de Deus não equivale a entrar no reino e a fazer a vontade de Deus. Dizer que é filho ou filha de Deus não equivale necessariamente à presença de fé na pessoa. É necessário entrar no reino. Este é um princípio bíblico. Este princípio é fundamental.
Uma pessoa pode dizer que é filho ou filha de Deus, porém essa fala não confirma que a pessoa está a fazer a vontade de Deus. Essa mesma fala de dizer que é filho ou filha de Deus também não equivale à vivência da fé. Jesus perguntou às pessoas que o ouviam naquele dia: quem fez a vontade do Pai? Lemos isto no versículo 31. As pessoas compreenderam e referiram que foi o filho que foi trabalhar na vinha do Pai. Considerando a fé no contexto do ensino que Jesus deu, compreendemos que a fé é o discípulo tomar o que recebeu e agir segundo essa formação para a realização dos alvos do reino de Deus. O discípulo que ouve e medita no Evangelho tem em si a verdade do Evangelho. Esta verdade está dentro da pessoa que recebeu a revelação do Evangelho. Agir segundo os ensinos de Jesus implica passar do potencial para o movimento. É o mesmo que dizer que estar assentado na paragem do autocarro não leva a pessoa ao destino que deseja. É preciso entrar no autocarro, ou seja, é preciso entrar no reino de Deus. O discípulo tem em si o poder vindo do ensino de Jesus para poder falar e para agir de modo a que não sejam as circunstâncias a servir de motor da sua vida, mas sim o poder do Evangelho. Esta é uma verdade bíblica. O discípulo parte da plataforma de onde está para a realização dos alvos, dos seus alvos, no contexto do reino de Deus. Lembro-me ter lido de um certo filósofo, historiador chamado Paulo Tillich. Quando ele comentou sobre a verdade, ele disse que os primitivos discípulos definiam a verdade como aquilo que viviam. Isto é, a pessoa vive o que acredita. Se diz que acredita, mas não vive o que a pessoa diz acreditar, isso não é a verdade. Segundo esta observação de Paulo Tillich, a verdade é exposta pela vivência da pessoa. Faz lembrar o que Jesus disse em João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O discípulo é a pessoa que está no reino. Segundo o ensino de Jesus, o discípulo não pode estar em dois reinos ao mesmo tempo. E nós podemos ler mais sobre isto em Lucas 16:13. Lucas 16:13. A fé é um dos elementos que liga o discípulo ao seu mestre. A fé é um dos elementos que inspira e afirma ao discípulo nas suas atividades no reino de Deus. É oportuno contemplar e receber o que Jesus ensinou. Muito importante também, e se ainda não fez, é aceitar Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar e assim dar-nos a oportunidade de entrarmos no reino de Deus. A pessoa não está no reino de Deus porque pensa que está ou porque diz que está. É preciso realmente o ato consciente de entrar no reino mediante o convite que Jesus nos faz. Ele convida a todos. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, disse Jesus, e eu vos darei o descanso. Está escrito em Mateus capítulo 11. Ele promete esta bênção a todos que venham a Ele. Se ainda não fez, será oportuno fazê-lo agora. Aceitar que Jesus morreu no seu lugar na cruz do Calvário. E se o deseja aceitar como seu Salvador, diga-lhe a Ele: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu aceito a salvação pela qual morreste na cruz. Faça esta oração simples e com fé e acredite que na autoridade das Escrituras que Deus ouve e responde. E quem aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Não fique por aqui. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Eu sugiro, leia as narrativas do Evangelho, porque vai aprender mais de Jesus. Leia o Novo Testamento, porque vai aprender sobre a fé que nós temos
que foi ensinada por Jesus e como os apóstolos também a ensinaram. Também frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho, não uma tradição religiosa, não uma ética religiosa, mas mais que ensina o Evangelho e que ensina sobre o poder do Evangelho. Isto é muito importante, porque a sua formação como discípulo de Jesus depende da sua aprendizagem sobre os caminhos de Deus e a sua parte numa comunidade de fé. É importante fazer isso. Todos os dias também fale com Deus. Fale sempre em nome de Jesus. Fale com Deus sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, os seus desejos, os seus alvos. Se tiver perguntas, faça-as a Deus em oração. Faça sempre a sua oração em nome de Jesus, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando nós oramos no nome de Jesus, estamos a orar na autoridade que Ele nos deu para nós então podermos falar com o Pai. A minha oração continua a ser que Deus abençoe cada um de vós. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.